Todos encontraram então? Levítico capítulo 26. Olha só, eu vou ler aqui apenas do 3 ao 13. 10 versículos, tá bom? 3 ao 13, na verdade, vai dar 11 versículos, né? Todos encontraram? Levítico capítulo 26, a partir do versículo 3. Semana passada não foi o pastor Rafael. Na minha última mensagem, 2 semanas atrás, nós falamos aqui, quem se lembra a respeito do que falamos, que eu mostrei uma imagem para os irmãos aqui, falei que Deus levou o povo para um beco sem saída, não foi? E ali eu disse que Deus estava intencionalmente levando o povo para aquele lugar para fazer com que eles fossem batizados no mar e ali eles pudessem iniciar uma nova vida, deixando para trás a vida de escravos e entrando agora em uma nova realidade de uma vida de libertos. E depois que Deus passa o seu povo pelo mar, então batiza o seu povo no mar, Ele está carregando, transportando, conduzindo, levando o seu povo pelo deserto, e aí nós encontramos o texto que nós vamos ler aqui. Deus libertou um povo, e agora nós vamos ver aqui uma cerimônia de casamento, uma cerimônia de matrimônio entre Deus e o seu povo. E eu tenho quase certeza que a maioria de vocês que já leu Levítico talvez não tenha pensado nesse texto como uma cerimônia de casamento. Mas é. E eu provo para os irmãos. Preste atenção. Levítico 26, 3, aí eu vou colocar aqui a minha lupa, só porque a letra da minha Bíblia é muito pequena. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e eu os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Eu andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Tem gente que acha que Levítico não tem texto bonito. Tem crente que acha que o Antigo Testamento, nessa partezinha aqui de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não tem texto bonito. Mas isso aqui é um texto tão bonito que chega a ser romântico, irmão. Chega a ser romântico. E eu vou mostrar para vocês o quanto que isso aqui é romântico. Mas antes disso, eu peço que, se você puder, se coloque de pé. Estenda suas mãos em direção à minha vida. E abençoe-me, para que eu possa entregar aquilo que recebi com fidelidade para os irmãos, para que vocês sejam abençoados, assim como eu fui, através dessa leitura aqui, tá bom? E agora nós vamos, agora eu tenho a árdua promessa, a árdua tarefa de cumprir a promessa, 2 promessas que eu fiz. O pastor já me cobrou de cara, você viu que ele já duvidou de mim, né? A árdua promessa de ser breve e a árdua promessa de explicar por que esse texto que nós acabamos de ler se trata de, lógico, irmãos, lógico, de uma forma poética, dizendo, uma forma de cerimônia de casamento entre Deus e o seu povo Israel, tá bom?
eu costumo pensar no Sinai, porque vocês sabem que quando o povo atravessou aquele mar que eu projetei aqui semana passada, e chegou do outro lado, eles chegaram no Sinai, um novo povo, um povo que foi batizado, simbolizando que eles estavam morrendo para a sua vida de escravos e renascendo para uma liberdade que o Senhor estava providenciando para eles. E aí eu costumo pensar nesse Sinai como esse palco, como se fosse um cartório. Quantos aqui casaram e passaram pelo cartório? Todos? Pois então, quando a gente passa pelo cartório, a gente vai até ali e lá a gente assina um documento que faz com que você e a sua esposa, ou você e o seu marido, ou eu e a minha esposa tenhamos um pacto. Por isso que a gente usa no dedo o que a gente chama de aliança. Mas voltemos aqui então. Eu estava dizendo que eu costumo pensar no Sinai como esse cartório. O irmão passou pelo cartório, sabe que a gente vai lá e a gente assina um contrato. O casamento nada mais é do que um contrato. Pode parecer feio, não é muito romântico falar isso. Mas o casamento é um contrato entre duas pessoas, um contrato voluntário, onde duas pessoas elas decidem entre si que vão viver uma vida conjunta. E esse contrato de casamento a gente chama de aliança, pacto, contrato. Isso quer dizer que essas duas partes, elas estão entrando em uma vida comum. Eram duas partes separadas. Eram dois corpos separados. E a palavra de Deus diz que o que eram duas carnes, o Senhor fez uma só. E o Senhor fez uma só carne. Quando a gente entra no casamento, não é assim? Quando nós encontramos o Senhor aqui nesse texto, no Sinai, Ele está fazendo isso. Deus estava de um lado, o seu povo estava do outro. Deus estava para um canto e o seu povo para o outro. Mas Deus, Ele chama o seu povo, levanta um libertador, levanta um juiz, traz o seu povo escravo, passa pelo batismo no mar, como nós vimos, sai do outro lado um povo ressuscitado, um povo novo, um povo liberto, e esse povo novo agora está pronto para escolher se unir em matrimônio com o seu Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês que esse texto aqui é uma aliança, é um pacto que Deus está fazendo com o seu povo. Se você se lembrar, quando Moisés chegou no Monte Sinai, ele subiu para receber das mãos de Deus os mandamentos. Ele subiu para receber diretamente de Deus uma aliança, para fazer com o povo, trazer para o povo as cláusulas desse contrato de casamento. A primeira vez que Moisés desceu com as cláusulas do contrato, o seu povo, a sua noiva, já estava se prostituindo após um bezerro de ouro. E esse pacto teve que ser quebrado. Moisés jogou as pedras no chão e quebrou aquele pacto, porque antes mesmo de celebrarem o seu casamento com o seu Deus, aquele povo já estava se prostituindo. Nós vamos encontrar lá na frente depois vários profetas fazendo analogia entre Deus e o seu povo como um marido e a sua esposa. Mas essa esposa, desde o início, ela já mostrou que era uma esposa muito complicada. Antes mesmo de se casar, ela já estava quebrando o pacto que iria fazer com o seu noivo, com o seu marido, com o seu Deus. Moisés quebrou então aquelas tábuas e depois ele voltou de novo. Consertou, corrigiu o que estava acontecendo, pegou o bezerro, acabou com ele, consumiu com aquele bezerro, puniu quem tinha que ser punido, voltou e depois trouxe novamente aquilo que os judeus modernos chamam de ketubá. Se os irmãos pesquisarem na internet aí, ketubá com K-E-T-U-B-A-H no final, vocês vão ver que os judeus eles têm o costume de fazer um contrato mesmo de casamento. Todo judeu que se casa, um homem ou uma mulher judia, eles fazem um contrato e escrevem lá todas as cláusulas que vão reger aquele casamento entre aquele homem e aquela mulher. Eles pegam um papel muito decorado, muito bonito, e depois eles escrevem ali, olha, as cláusulas, tudo aquilo que vai reger o casamento, e os dois depois assinam no final do ketubá. Aqui nós encontramos Deus apresentando para o povo o seu contrato de casamento. E nesse contrato, irmãos, o que acontece num contrato de casamento é que esse pacto, essa aliança, ele envolve um compromisso entre duas pessoas, como eu falei. Ele exige promessas mútuas.
O marido promete para a esposa e a esposa promete para o marido. Não é assim uma cerimônia de casamento? Você faz os seus votos. Ali você está prometendo para o seu marido ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Cada cultura tem a sua forma de prometer um para o outro. Aqui, o que nós acabamos de ler são as promessas de Deus para a sua noiva. São as promessas de Deus para a sua futura esposa. Se ela seguisse todas as cláusulas daquela aliança, daquele pacto entre ela, ou entre a nação de Israel e Deus, eles estariam recebendo da parte de Deus tudo isso que nós vimos aqui. Ele prometeu chuva na estação correta. Ele prometeu colheita. Ele prometeu coisas que um marido dá para sua esposa, se você prestar atenção. Prestou atenção? Alimento. O marido provê o alimento para sua esposa, pelo menos deveria ser assim no plano original de Deus. O marido é o provedor, ele entra com a provisão, ele é o protetor. Ele disse que os inimigos do povo não iriam chegar a causar mal para o povo. Ele faz aqui promessas de um marido que vai suprir a sua esposa, proteger a sua esposa, amar a sua esposa e ser fiel a ela até o fim. Não é isso que nós lemos aqui? Você pode procurar aí depois o versículo, comerão até ficarem satisfeitos. Vocês vão ter paz na terra, eu vou proteger vocês. Ninguém vai amedrontar por vocês, porque eu estarei de guarda. Eu vou proteger vocês, vocês serão a minha esposa. Eu protegerei vocês. Não, até os animais selvagens, já que é marido que tem que tirar a barata, o animal selvagem hoje em dia é a barata, né? Tem marido que tem medo de barata. Mas o marido, quando entra um ratinho lá dentro de casa, eu espero que os maridos estejam protegendo as suas esposas. E não em alguns vídeos que a gente vê por aí, como que o marido pula em cima do armário, sai correndo, deixa a esposa presa dentro do cômodo ali com o rato sozinha. Então o marido, ele protege, ele livra. Veja bem como nós podemos afirmar tranquilamente que Deus está fazendo promessas de um marido para sua esposa, para um povo que ele libertou do Egito. É isso que nós estamos vendo aqui. E aí, eles perseguirão os inimigos cairão. E aí ele fala aqui no versículo 9. Versículo 9. Vocês serão prolíferos, quer dizer que eles iam se multiplicar, quer dizer que eles iam ter muitos filhos, como Deus havia prometido para Abraão, que a sua descendência seria como o pó da terra, como as estrelas do céu, como a areia do mar, incontáveis. Deus está fazendo promessas para uma esposa que teria muitos filhos, e ele vai dizer mais à frente: e guardarei a minha aliança com vocês. Eu estou fazendo uma aliança com Israel. Se vocês cumprirem o pacto, se vocês obedecerem os mandamentos, se vocês cumprirem tudo isso que nós estamos escrevendo aqui nesse ketubá, nesse contrato, nesse registro de casamento, eu serei marido para vocês. Eu guardarei vocês. Eu serei o Deus de vocês. Eu terei uma aliança eterna com vocês. Certo? Mas, como não só de coisas felizes vive a palavra de Deus, em contrapartida, nesse mesmo contrato, existem algumas cláusulas que falam o que aconteceria se a esposa fosse infiel. No contrato de casamento dos judeus, que já tem milênios, o mesmo modelo, também existe lá algumas cláusulas que diz que se alguém for infiel ao outro, vai acontecer isso ou aquilo, ou vai ter que pagar alguma coisa, ou vai ter que pagar uma indenização, enfim. Aqui também, a partir do versículo 14, nós encontramos Deus apresentando a sua contrapartida. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou proteger vocês. Eu serei o seu Deus. Nenhum mal vai tocar em vocês. Mas, se vocês forem infiéis, se vocês se voltarem após outros deuses e não cumprirem aquilo que nós estamos combinando aqui hoje na nossa aliança, no nosso pacto de casamento, e ele começa a dizer várias coisas que aconteceriam. Mas se vocês, versículo 14, não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis ao nosso casamento, à nossa aliança, então, assim eu os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre,
E aí ele continua: definharão a vida, semearão inutilmente, os seus inimigos é que vão comer as suas colheitas. Versículo 17, vocês serão derrotados pelos seus inimigos, eles, os seus adversários, dominarão vocês vão fugir, mesmo quando ninguém estiver perseguindo vocês estarão morrendo de medo, vocês estarão inseguros, vocês não terão confiança, vocês vão viver com medo. Mesmo sem ninguém perseguindo vocês não terão paz. Ele continua no versículo 18: castigarei 7 vezes mais se vocês não se converterem desses pecados que cometerem. E ele continua: quebrarei o orgulho rebelde e farei com que vocês sejam feridos, e o céu seja como ferro e a terra como bronze. E ele continua falando: a força de vocês vai ser gasta em vão, vocês vão plantar e não vão colher. Castigarei 7 vezes mais, ele fala isso várias vezes. Animais selvagens, eu não vou mais espantar barato, rato. Os animais selvagens vão tomar conta da terra. Olha só, e aí no versículo 23 o que ele diz? Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina. Guardem essa palavra. Tudo isso que está acontecendo com a noiva, com a esposa, com aquela que está em aliança com Deus, não é castigo. É disciplina. E aí ele continua: a espada virá contra vocês, versículo 25. Eu vou vingar a aliança quebrada. E aí ele continua: a praga virá, vocês serão entregues novamente aos seus inimigos, versículo 26. Vocês vão cortar, quando eu lhes cortar o suprimento de pão, comerão, mas não ficarão satisfeitos. Mesmo que haja comida, vocês não vão se satisfazer com ela. E ele continua lá no versículo 29, comerão a carne dos seus filhos. No versículo 30, eu destruirei os altares idólatras, e eu empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. E aí ele continua falando várias coisas que vai acontecer com o povo, até lá no versículo 39. Irmãos, são várias coisas terríveis. Mas como eu disse aqui, esse não é o tratamento de um Deus irado, um Deus mau, um Deus poderoso, um Deus tirano que quer castigar o seu povo. Isso é o tratamento de um Deus que quer disciplinar, que quer trazer de volta, porque uma das coisas que um casamento e precisa ter para dar certo é ter um objetivo. Quando a gente se casa, a gente precisa ter um objetivo comum. Nós precisamos ter um objetivo de ter filhos, de ter uma casa, de educar os nossos filhos, de vivermos para Deus. Enfim, vocês precisam, todos aqueles que querem se casar, precisam ter um objetivo pelo qual vão fazer as coisas juntos. Um objetivo que vai unir vocês em torno daquilo que vocês buscam. É isso que é um casamento. Se você se casou e não tem um objetivo comum com seu marido, com a sua esposa, esse casamento tem tudo para dar errado. Talvez você não termine o seu casamento por temor de Deus, mas vai viver um casamento infeliz, porque não tem objetivos em comum. Mas a aliança de Deus com o seu povo tinha um objetivo em comum, que é levar eles do Sinai para a terra prometida. O objetivo desse casamento era fazer com que eles saíssem definitivamente daquele estilo de vida onde eles não tinham encontrado uma promessa, eles ainda não tinham casa, e levá-los para a terra prometida. Então, lá no versículo 40, Deus mostra que tudo de ruim que aconteceu com o seu povo enquanto eles estavam se afastando do Senhor, tudo que Deus esperava com todos aqueles males que veio sobre o povo, eles foram levados para longe, eles foram exilados à Babilônia. Mas o motivo disso não é castigo, o motivo disso é disciplina. E Deus fala no versículo 40, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado. Aí diz o versículo 22, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão. E ele continua dizendo que ele vai restaurar o seu povo. Versículo 44, ele diz assim,
Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando assim a minha aliança com eles. Pois eu sou o Senhor, o Deus deles, mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles, pois eu sou o Senhor. Irmãos, quando o povo de Deus sofre, existem muitos motivos para o povo de Deus. Eu não estou falando aqui do indivíduo, tá? Eu estou falando do povo como um todo, da nação, do grupo, do coletivo. Quando o povo de Deus sofre porque alguma coisa está errada em relação à aliança que foi feita com Deus. Sofre porque Deus está mostrando que eles quebraram a aliança, quebraram o pacto. E assim, Deus manda coisas ruins, permite coisas ruins para que o povo entenda que precisa fazer um conserto, precisa renovar a sua aliança. Mas aí você diz para mim assim, mas pastor, isso aí vale lá para Israel e o seu povo. Se Israel se casou com Deus, se Israel era a esposa infiel de Deus, é com eles lá, isso não tem nada a ver com a nossa vida. E aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25. E eu vou mostrar para vocês que o mesmo se aplica entre Cristo e a sua noiva, é ou não é? Nós não somos a noiva de Cristo. Nós não estamos prometidos para o Filho de Deus, nós não temos um compromisso com Ele, nós não entramos em uma aliança. O pastor deve ler alguma coisa aqui daqui a pouco, durante a ceia, falando sobre este cálice é a nova aliança no meu sangue. Assim como o meu pai tinha um casamento com Israel, eu tenho um casamento com a minha igreja, que vai se concretizar naquele dia que eu voltar, depois de ter preparado casa para nós. Quando eu voltar para buscar a minha noiva, nós temos um contrato. Cristo também nos deixou cláusulas para esse contrato. Cristo também espera de nós fidelidade, assim como Ele é fiel a nós. Assim como o pai foi fiel até o fim, mesmo quando a esposa, lá em Oséias nós encontramos isso. Uma esposa infiel que se prostitui, e mesmo assim Deus estende as suas mãos, perdoa e traz de volta para a reconciliação. Esse mesmo modelo que Jesus viu em seu Pai com relação a Israel, Jesus aplica a nós que somos a sua noiva. Ele espera de nós fidelidade, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos faz promessas, Ele prepara um lugar para nós, Ele prepara o paraíso para nós, Ele prepara várias coisas para a sua noiva. E aqui em Hebreus nós encontramos o apóstolo falando assim no versículo 25. Então, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. O que é a igreja senão a noiva do Cordeiro? Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Que dia? O dia do casamento. O dia em que nós seremos entregues ao nosso noivo para sermos esposa e não mais noiva, quando entraremos na boda com o Cordeiro e herdaremos as promessas da nossa aliança com Ele. E Ele continua dizendo, porque se vivermos, lá é para Israel, não tem nada a ver conosco. Nós somos a igreja, vivemos o tempo da graça, mas o apóstolo diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, traindo o nosso noivo, traindo o nosso futuro esposo, deliberadamente, ou seja, planejando pecar quando ninguém estiver vendo, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de Jesus ter entregue para nós um contrato de casamento onde Ele conta toda a verdade do que nós seremos para Ele, aí Ele vai dizer, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de quê? Juízo e fogo. Fogo ardente,
prestes a consumir todos os inimigos de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que vivem uma vida de deliberado pecado, eles não serão noiva, mas serão tratados como inimigos de Deus, assim como os inimigos de Israel eram tratados por Deus, consumidos a fogo. E aí ele continua. Ora, versículo 28, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou, a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas aí o apóstolo diz, para aqueles que pecam, para aqueles que estão enfraquecidos, para aqueles que receberam a promessa da aliança, e que estão agora enfraquecidos, estão sem forças, estão sem fé, estão sem conseguir viver uma vida plena na presença de Deus. Ele vai dizer no versículo 25, portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro em pouco tempo, e aqui eu encerro, dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Nós, porém, noiva do Cordeiro, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Essa é a palavra de incentivo do noivo. Essa é a palavra de incentivo daquele que morreu para comprar uma noiva imaculada, pura, santa, perfeita. Essa é a promessa de Jesus para nós. Que nós, que estamos aqui nessa noite, não somos daqueles que traem o marido. Não somos daquele que desistem da aliança. Não somos daquele que quebra o pacto que fizemos com Deus. Mas nós somos aqueles que continuam, que perseveram, que não regridem, que não voltam atrás para a perdição, mas que, sendo salvos, seguem avante. E que enquanto nós estivermos tomando essa ceia, nessa noite, quando tomarmos deste vinho, deste suco de uva, lembremos que a nossa aliança com Cristo custou um preço muito alto, como foi dito aqui, o sangue do Cordeiro. Você pode colocar de pé em nome de Jesus? Nós vamos participar desse memorial, que nada mais é do que algo que nos mostra e nos lembra que temos um compromisso. Nós temos na nossa mão esquerda uma aliança de compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a noiva. No nosso dedo há uma promessa de que Ele virá nos buscar e nós estaremos com Ele para sempre, como esposa eterna, perfeita, sem mais dores, irmã, sem mais sofrimento, sem mais choro. Então, que enquanto nós estivermos tomando essa ceia, nós nos lembremos do nosso compromisso, da nossa aliança de casamento com o Senhor Jesus.